Você já percebeu que durante algumas fases do ciclo menstrual bate mais vontade de comer doce, o humor muda, ou aparecem sintomas como cólica, inchaço e cansaço? Muita gente acha que isso é apenas normal e inevitável, mas a alimentação pode influenciar e muito como o nosso corpo reage ao longo do ciclo menstrual. Oi, eu sou a Isabelle, estudante de nutrição da USP, e no episódio de hoje vamos conversar sobre como alguns hábitos alimentares podem ajudar a aliviar sintomas da TPM e do período menstrual, o que a ciência já sabe sobre isso e quais estratégias simples podem fazer a diferença no dia a dia. Bom, mas o que acontece no nosso corpo durante o ciclo menstrual? Antes de falar da alimentação, o importante é entender que o ciclo menstrual envolve várias alterações hormonais. Então, os principais hormônios envolvidos nesse ciclo são o estrogênio e a progesterona, e eles variam ao longo do mês. E essas mudanças nos hormônios podem influenciar nosso humor, sono, retenção de líquido, fome, vontade por alimentos específicos, energia e até o funcionamento intestinal. Então, sintomas como a irritabilidade, cólica, dores de cabeça e inchaço são bem comuns no período pré-menstrual. Mas o que a alimentação tem a ver com tudo isso? E como que ela consegue ajudar nos nossos sintomas da TPM? Bom, hoje em dia existem estudos mostrando que alguns padrões alimentares estão associados a mais ou menos sintomas menstruais. Então, dietas com excesso de alimentos ultraprocessados, açúcar, bebidas alcoólicas e um alto consumo de sal podem aumentar processos inflamatórios e piorar os sintomas da TPM, como a retenção de líquido, a irritabilidade, a fadiga e desconfortos gastrointestinais. Por outro lado, uma alimentação mais equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais e fontes de gordura boa, é, mostram uma grande contribuição para a redução desses sintomas. E alguns dos nutrientes que têm destaque nessa ajuda contra os sintomas da TPM são o magnésio, que é encontrado em banana, aveia, castanhas, sementes e vegetais verdes escuros, e ele pode ajudar na redução das cólicas, dores de cabeça e nas alterações de humor. Além dele, a gente tem o ômega 3, que está presente na sardinha, atum, salmão, chia, na linhaça, e ele tem uma grande ação anti-inflamatória, o que pode ajudar a diminuir as dores menstruais. A gente também tem o ferro como um dos grandes responsáveis para evitar a fadiga e o cansaço excessivo. E boas fontes de ferro são o feijão, a lentilha, carnes e os vegetais verdes escuros. Além disso, a gente tem a vitamina B6, que ela pode ser encontrada na banana, no frango, na batata, no grão de bico, e por participar da produção de neurotransmissores, ela pode auxiliar no humor e ajudar na redução dos sintomas da TPM, como a irritabilidade e o cansaço. Agora, uma das maiores perguntas sobre o ciclo menstrual. O desejo por doces, ele é mito ou ele é realidade? Muitas pessoas relatam um aumento da vontade de comer chocolates ou doces antes da menstruação ou no período menstrual. Isso não é só impressão. As alterações hormonais, elas podem influenciar nos neurotransmissores relacionados ao prazer e bem-estar, como a serotonina. E isso não significa que o corpo precisa de açúcar ou de doces. O mais importante é a gente buscar o equilíbrio, então evitar restrições extremas, manter refeições regulares e saudáveis e incluir alimentos que promovam uma maior saciedade. Inclusive, uma ótima dica é o chocolate amargo, que em pequenas quantidades pode ser uma opção muito interessante para conter essa vontade de doces, e como ele contém compostos antioxidantes e magnésio também ajuda nos sintomas do período menstrual. Acho que agora a gente já entendeu que a alimentação é muito importante para controlar os sintomas do período menstrual, mas a alimentação ela não age sozinha. Então, uma hidratação adequada ajuda a diminuir a retenção de líquido e a melhorar o funcionamento do organismo como um todo. Além disso, as atividades físicas regulares, um sono adequado e o controle do estresse também influenciam diretamente nos sintomas menstruais. E outro ponto importante é a cafeína. Algumas pessoas elas relatam que o excesso de cafeína ou energéticos pode piorar a ansiedade, a irritabilidade e sensibilidade das mamas durante a TPM. Então vale observar como o próprio corpo reage. Quando a gente pensa na TPM ou no período menstrual, é muito importante a gente lembrar que nem toda dor é normal.
Então, aqui vai um ponto muito importante. Sentir algum desconforto durante a menstruação pode acontecer, mas dores muito intensas, incapacitantes ou sintomas muito severos não devem ser normalizados. Condições como endometriose e síndrome dos ovários policísticos precisam de acompanhamento profissional. A alimentação pode ajudar na qualidade de vida, mas ela não substitui a avaliação médica e nutricional. Então, ouvir os sinais do próprio corpo também é uma forma de cuidar dos sintomas da TPM. Então, afinal, a alimentação influencia os sintomas do ciclo menstrual ou não? A resposta é que sim, e a ciência mostra cada vez mais a relação entre a alimentação e o nosso período menstrual. Pequenas mudanças na rotina podem ajudar no bem-estar ao longo do ciclo. Então, melhorar a qualidade da alimentação, manter uma hidratação adequada, praticar atividade física e observar os sinais do próprio corpo ajudam a regular todos esses sintomas. Mais do que buscar uma alimentação perfeita, o importante é construir hábitos possíveis e sustentáveis. E lembrar, cada corpo responde de uma forma diferente. Então, se os sintomas estiverem atrapalhando sua qualidade de vida, procure uma ajuda profissional, porque vai fazer toda a diferença.